Bom dia, quero saudar a igreja com a doce e muito gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, alegria poder estar aqui nessa manhã. E a gente prepara coisas e a gente faz o nosso esboço, mas a gente sabe que Deus ele assalta a gente, alcança a gente com coisas que a gente não tinha previsto. E assim, eu preparei uma opção de coisa para falar e tal, mas Deus colocou muito no meu coração que Ele tem uma agenda maior do que a agenda da gente, e Ele trouxe você aqui nessa manhã, porque Ele quer falar teu coração de forma muito especial, e não é por minha causa, é porque Ele ama demais você. Eu e Marcele, a minha esposa, a gente trabalha então já há 7 anos lá no interior do estado do Amazonas, como missionários. E, gente, é um privilégio assim, muito, muito grande para a gente poder trabalhar lá e servir o Senhor Jesus naquele lugar. A gente repete isso muitas vezes se torna uma expressão como se fosse um chavão, um bordão, alguma coisa que a gente está tão acostumado a falar e a repetir. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vê como Deus nos dá esse privilégio mesmo. Tem muitos desafios, muitas coisas que a gente precisa lidar. E quando a gente sai para o campo missionário, quando a gente está deixando a nossa igreja, o nosso lugar de origem, eu sou do Rio de Janeiro, a gente sai com a expectativa de que os grandes desafios vão ser o clima, a comida, a língua, o tipo de cultura diferente. E com o tempo Deus vai tirando esses pensamentos e essas expectativas que a gente tem, e no final das contas a gente vê que o grande desafio é a gente mesmo. O grande desafio não é estar lá no campo missionário, longe, mas o grande desafio é o próprio André, que tem uma fé que rateia muitas vezes, e é o grande desafio da gente aqui também. É falar, Senhor, eu confio em Ti, mas eu guardo meu orgulho no meu coração. Senhor, eu confio em Ti, mas falta fé e tenho muito medo. Senhor, eu confio em Ti, mas tem tanta coisa no caminho aí que eu vou colocando no Teu lugar, e a gente faz o nosso próprio pedestalzinho e coloca a nossa imagenzinha dizendo, Deus é o mais importante, mas eu tenho o meu pequeno ídolo aqui e sou eu mesmo. Meus irmãos, o campo missionário, a gente tem a oportunidade maravilhosa de ir arrancando tantas coisas, e a impressão que eu tenho é que o campo missionário ele tem uma filosofia minimalista. Com o tempo, a gente vai deixando as coisas pelo caminho, a gente vai vendo que a gente precisa de muito pouca coisa material, a gente precisa de pouquíssima coisa para viver, para ser feliz, para ter significado e sentido na nossa vida. É um privilégio servir no campo missionário. É um privilégio servir ao Senhor. No campo missionário, a gente tem chance de estar com outra cultura, e lá a gente trabalha com indígenas, no contexto do Alto Rio Negro, são 23 etnias lá, e a gente tem o choque da nossa cultura com a cultura deles, e fala assim, então quer dizer que dá para viver de forma diferente? Dá. E aí a gente vai deixando pelo caminho as coisas que a gente jurava que não conseguia viver sem elas, e aí no final fala assim, Senhor, só sobrou eu e você. E é tão bom experimentar isso. Caminhar, experimentar essa presença e essa graça do Senhor em nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, eu quero ler com os irmãos, peço que os irmãos acompanhem a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição no meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Só até aí, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos o grande privilégio de sermos alcançados pela graça de Deus, de sermos salvos pelo Senhor Jesus e de encontrar um significado, um sentido suficiente para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa existência. E falar com o coração e a boca cheia: eu não vim para esse mundo à toa, eu não sou um papel jogado no vento, eu não sou fruto do acaso, nem do destino apenas, mas eu fui criado com um propósito específico, eu não sou o fruto de um acaso, de uma explosão cósmica, mas eu fui criado com objetivo e com propósito. E a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a gente tem essa necessidade, esse anseio, essa fome de falar assim: qual que é o sentido da minha existência? E salvos pelo Senhor Jesus, a gente fala: Senhor, eu estou entendendo. Eu fui criado para o teu louvor, eu fui criado porque o Senhor me ama, porque o Senhor tem um plano para a minha vida. E começamos a nossa caminhada cristã e damos os primeiros passos nas classes de escola dominical e vamos caminhando, aprendendo da palavra do Senhor, e deixamos de tomar o leite espiritual e começamos a comer algum alimento mais sólido. Mas, meus irmãos, a impressão que temos, conversando com muitos irmãos, examinando minha própria vida, é que chega um momento da nossa vida que a gente parece que volta a ficar se perguntando: mas será que é só isso? Será que, bem, eu fui convertido pelo Senhor, eu conheci a graça de Deus, eu estou caminhando, mas será que eu fui salvo só para experimentar, só para sentar no banco e receber? E alguma coisa começa a queimar no nosso coração. E eu e Marcele, minha esposa, nós experimentamos isso. Éramos recém-casados, eu já tinha o meu chamado missionário, Marcele já tinha o chamado missionário dela, e eu já era formado, a gente tinha 1 ano de casado, e o nosso coração queimava, falando: Deus, a gente está servindo aqui, a gente está envolvido na casa do Senhor, mas parece que o Senhor tem alguma coisa a mais para a gente. E aquilo queimava no coração constantemente. Deus começou a dirigir e guiar as nossas vidas. E quem sabe essa não é a situação de muitos de nós que estamos aqui nessa manhã. Você é crente, você dá o seu dízimo, você frequenta as programações da igreja, você tem uma vida correta diante de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus tem mais para a gente. Deus quer usar mais ainda você. E se a gente fizesse uma pesquisa, se a gente perguntasse para cada um aqui: você sabe qual que é o seu papel, qual que é a sua missão, qual que é a sua vocação e o seu propósito no reino de Deus? Quantos de nós poderíamos falar com certeza, com convicção e falar assim: eu sei que foi para isso que Deus me chamou, essa é a minha vocação missionária
seja longe, seja perto, seja no seu trabalho, seja ela uma vocação profissional ou eclesiástica, religiosa. Quantos de nós aqui podemos dizer isso, falar assim, é para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus me criou do jeito que eu sou. E lendo essa história aqui, esse relato da palavra de Deus a respeito da vida de Moisés e desse chamado de Moisés, a Bíblia nos ensina algumas coisas tão importantes para a nossa vida, que a gente, se levar muito a sério, se guardar profundamente no nosso coração e falar, Deus, fala comigo, eu quero entender qual que é o chamado e a vocação do Senhor para a minha vida, Deus há de falar. Moisés, como apresenta aqui o texto, ele começa o texto dizendo que ele apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro. E nós sabemos que Moisés ele não chegou ali para apacentar o rebanho de Jetro porque ele estava cansado do Egito e falou assim, não, eu estou cansado, eu vou mudar de atividade. Não, ele foi para o deserto porque ele estava fugindo, mas no deserto a agenda de Deus, que era maior e mais profunda do que a agenda de Moisés, alcançou a vida de Moisés. E ele que conhecia Deus, conhecia e ouvia falar a respeito desse Deus que tinha um povo e que estava vendo o povo dele ser maltratado e humilhado no Egito, Deus fala, Moisés, eu tenho algo maior para você. E Deus está falando isso para a gente hoje. Eu tenho algo maior para você. Nem sempre esse algo maior vai ser algo que vai aparecer, nem sempre esse algo maior vai ser alguma coisa que as pessoas vão poder apontar e falar, olha que legal, mas eu quero dizer que Deus tem uma experiência ainda mais profunda para você, uma experiência de vida e de servir a Ele de um jeito ainda mais profundo e ainda mais significativo. Moisés, então, ele estava ali apacentando aquele rebanho, e então o anjo do Senhor aparece para ele no meio de uma sarça, no meio de um arbusto, e aquele arbusto estava pegando fogo, e Moisés achou aquilo tão esquisito, tão estranho, e se aproxima para ver o que era aquilo, e de dentro daquele arbusto, ali, daquele lugar, Deus fala com ele, Moisés, espera, não se aproxima, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Eu santifiquei essa terra, eu estou aqui. Moisés, eu tenho uma missão para você, eu tenho um trabalho para você. Eu tenho alguma coisa que é maior do que você e que você não dá conta, você não vai dar conta sozinho, mas eu estou contigo e eu quero te levar para esse lugar. Você vai guiar o meu povo na libertação do Egito. Eu tenho escutado o clamor, o povo tem orado, tem falado, eu preciso de libertação, a gente não aguenta mais essa escravidão. E Deus, então, chama Moisés e fala, olha, vai e eu vou te enviar para o faraó e você vai tirar o meu povo do Egito. Meus irmãos, eu quero destacar só 3 coisas desse texto. E é tão legal a gente preparar sermão, porque a gente prepara, a gente faz exegese, prepara as referências e tal, e na hora que a gente está lendo, diante do povo, Deus vai atravessando a gente com a palavra dele, com coisa nova, assim, é muito legal. Mas eu não quero divagar muito, eu quero, com os irmãos, meditar e pensar nessa manhã sobre como é que a gente faz para descobrir a missão e a vocação de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, no versículo número 3, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura, por favor, diz aí. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que a sarça não se queima? Em primeiro lugar, meus irmãos, para a gente descobrir qual que é a missão de Deus para as nossas vidas, precisamos nos lembrar que Deus mesmo, nos atrai para a presença dele. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz esse texto com outras palavras e diz ali que Moisés olhou para ali e fala assim, que esquisito. E tem essa expressão na nova tradução da linguagem de hoje. E é interessante porque talvez transmita melhor para a gente o sentimento, aquilo que está no coração de Moisés, assim, eu estou acostumado a ver sarça, eu estou acostumado a ver fogo, mas é a primeira vez que eu estou vendo um arbusto
Pegar fogo, mas não pegar fogo. Não se consumir, mas que coisa esquisita. E Moisés é atraído ali, ele estava pastoreando aquele rebanho, e de repente Deus atrai Moisés ali para a presença dele. E Deus também nos atrai para a presença dele com coisas esquisitas. Deus faz isso em muitas e muitas páginas da Bíblia, com gente que estava com o coração aberto para servir a Ele, gente que estava pronto, falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas gente que falava assim, olha, eu não quero saber desse povo, eu não vou falar de jeito nenhum para os ninivitas. E Deus atrai Jonas com uma baleia, com um grande peixe que o engole, e Deus atrai Jonas à presença dele. E Deus atrai a gente também. Aliás, se Deus não atrair, se não for Ele nos chamando à presença dEle, ainda que com coisas esquisitas e que saiam fora da nossa agenda e das nossas expectativas, dificilmente a gente vai conseguir descobrir a vocação e a missão que Ele tem para as nossas vidas. E o que eu quero convidar os irmãos a pensar hoje é como é que Deus tem atraído a tua presença. E, meus irmãos, na pedagogia de Deus, na forma dele trabalhar e ensinar a gente, talvez uma das formas mais eficazes que Deus tem de atrair a gente à presença dele é através da dor, do sofrimento. Meus irmãos, quando a gente prospera, quando a gente recebe coisas boas, a gente agradece a Deus, a gente fica feliz, mas e no campo missionário a gente tem essa oportunidade, muitas vezes, de experimentar, de ser atraído novamente, mais para perto da presença de Deus, através do sofrimento. Tão relegado, tão desprezado, tão evitado em nossa cultura, em nosso século, e o que a gente pensa é que a gente quer ser feliz, ser realizado, e o sofrimento é uma palavra que a gente não quer nem lembrar dela. A gente não quer nem citar, a gente não quer nem cogitar, e a gente escuta o nosso vizinho, o nosso irmão do lado, passando por tribulações, e a gente fala, Deus, me livre, eu não quero. Mas, meus irmãos, o sofrimento é uma das formas mais eficazes de Deus nos atrair à presença dEle. Deus conhece a sua história. Eu conheço pouquíssimos irmãos aqui da Igreja do Guará 2, e eu não sei os sofrimentos e as lutas, as perseguições, as dificuldades, os desafios que os irmãos têm vivido. Mas Deus conhece. E quem sabe, Deus não está usando esses sofrimentos para te atrair, para te chamar para a presença dEle. Meus irmãos, servir no campo missionário é uma bênção, mas é repleto de desafios, as nossas emoções são colocadas à prova, a nossa fé, parece que a gente não vai dar conta. E tem momentos que a gente fala assim, Deus, não aguento mais não. E no final do ano passado, eu passei aqui por Brasília, visitamos algumas igrejas aqui, e foi um momento talvez um dos momentos mais difíceis que a gente teve do nosso ministério, e a gente está servindo há 7 anos lá, e Marcele abriu um quadro de depressão. Aí você pensa, Deus, eu estou no campo, eu deixei tudo, eu estou servindo ao Senhor, por que comigo? Mas, meus irmãos, Deus, Ele é muito bom. E eu me lembro que nos dias mais cinzas, e eu vou falar uma coisa engraçada, eu me senti um coelhinho, quietinho, mansinho. Pegou o meu orgulho, pegou a minha confiança em mim mesmo. E meus irmãos, nesses dias de sofrimento, Deus atrai tanto a gente para a presença dEle. Eu me lembro que uma coisa me marcou muito. Eu tinha uma paciência com as minhas crianças. Estavam zoando, estavam brincando, estavam perturbando. E o papai com uma paciência que eu nunca tive na vida. Meus irmãos,
Dói o sofrimento, é verdade. É verdade. Mas Deus usa. E se a gente estiver disposto a falar, Senhor, eu tô pronto. Eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, seja fácil ou seja difícil, e a gente olhar não como um acaso, mas como agenda de Deus, falando, você está sofrendo, mas eu não esqueci, meu filho, eu estou te atraindo para a tua presença. E eu me lembro que aqueles dias foram cinzas, sombrios, sem graça. Eu me lembro que a gente estava lá no Rio de Janeiro, no período de férias, e foram as férias mais difíceis da nossa vida. Foi ruim, a gente estava num bairro lá, que a gente gosta muito, no Rio de Janeiro, fomos num café super bonitinho, tal, era uma tarde bonita, lanchezinho jóia, mas não tinha graça ali. Mas nunca oramos tanto junto aí, Marcelo. Nunca buscamos tanto o Senhor. E Marcelo está melhor, graças a Deus, tem se tratado, tem caminhado. Mas, meus irmãos, Deus usa as coisas mais esquisitas da nossa vida, aquelas que a gente quer evitar, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, para nos atrair à presença dEle, para falar, chega perto de mim, meu filho, tem muito barulho aí fora, tem muito barulho no teu coração aí dentro também. Se aquieta, deixa eu falar no teu coração. E Deus fala, e Deus vai sintonizando o rádio da nossa vida, e aquele chiado parece que vai sumindo, e a gente vai ouvindo aquilo que Deus tem para o nosso coração. Meus irmãos, o sofrimento é uma bênção, pode ser uma bênção para as nossas vidas. Não é à toa que a palavra do Senhor nos diz, bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Meus irmãos, Moisés estava ali, ele não estava no deserto e apacentando aquele rebanho, porque ele queria mudar de atividade, porque ele estava entediado. Não, ele estava fugindo, porque ele havia sido jurado de morte, porque ele havia matado um egípcio, e ele fugiu. E naquele lugar ali, naquele deserto, ele viu alguma coisa muito esquisita, muito estranha, mas foi o que Deus usou para atrair Moisés para a presença dele. O que Deus tem usado para atrair você para a presença dele? Como é que você tem se debatido na sua vida, lutando contra esse sofrimento, às vezes revoltado com Deus, falando, Deus, por que eu? Por quê? Mas Deus está falando para você, porque eu te amo. Continua confiando em mim. Eu tenho mais para você. E eu quero usar isso para a minha glória, para que você me conheça ainda mais de perto, em nome de Jesus. E quando Moisés estava chegando perto ali, diz a palavra do Senhor, versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse. Se a gente tiver a graça de Deus, se a gente puder, se a gente tentar e se esforçar para procurar enxergar no meio do nosso sofrimento a presença de Deus, Deus vai olhar para a gente e jamais vai desprezar você e vai falar, meu filho, se aproxima, vem cá, vem cá. E vai te chamar pelo nome. Moisés, Moisés. Ele não vai falar, filho do presbítero tal, marido da irmã tal, não, ele vai te chamar pelo nome. Como é bom ser chamado pelo nome por aquele que nos conhece, conhece a nossa história, conhece desde o nosso primeiro dia, sabe que você nasceu na família que você nasceu, sabe das lutas que você tem passado, sabe da cultura que você tem na sua família. Ele conhece todas as coisas. Ele te chama pelo nome. Ele te atrai. Primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa lembrar, para a gente descobrir qual que é a missão, qual que é a vocação de Deus para a nossa vida, é a gente lembrar que Deus nos atrai até a sua presença. Ele mesmo nos chama. Ele toma a iniciativa e nos desperta. Nem sempre com coisas convencionais. Abre seus olhos, abre seus ouvidos e principalmente o seu coração para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, versículo 5 diz aí, Deus continuou, dizendo, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Então, em primeiro lugar, precisamos lembrar que Deus nos atrai para a presença dele. Em segundo lugar, precisamos lembrar que nós precisamos consertar a nossa vida. Precisamos tirar as nossas sandálias. Deus nos chama, Deus nos atrai à presença dele. E quando Deus nos atrai, nos chama, talvez uma das primeiras coisas que ele fale para a gente é: tire as suas sandálias. E não é a única vez que Deus traz essa exata expressão: tire as suas sandálias. Em Josué, no capítulo 5, quando Josué já havia atravessado ali o Rio Jordão, e ele está com o povo a ponto de começar a conquista da terra prometida, e eles iam começar a cercar Jericó ali, o anjo se coloca diante dele, e ele não entende se aquele anjo é do exército dele, se é do exército inimigo, e o anjo se apresenta para ele, e ele fala: eu não sou nem do exército inimigo, nem sou do seu exército, eu sou do comandante do exército do Senhor. E quem sabe a gente poderia imaginar que, poxa, que bom, o comandante do exército do Senhor, ele vai falar: olha, eu vou te dar a estratégia certa agora para você conquistar essa cidade. E o anjo só fala uma coisa para ele: tira as suas sandálias. A mesma coisa que Deus falou para Moisés: tire as suas sandálias. É o que Deus está falando para a gente nessa manhã. A Bíblia fala lá em Hebreus sobre os nossos pesos e os nossos pecados. O que tem sido pecado na sua vida? Qual a sandália que você precisa tirar na sua vida, que você continua carregando? Como é que você acha, como é que você tem vivido a sua vida e de repente tem pecado aí dentro no seu coração, e aqueles pecados que todo mundo vê, isso aí a gente já deu conta de parar ou até mesmo de esconder. Mas o que está lá dentro do nosso coração? O que está lá no fundo da nossa alma que ninguém vê, mas você vê? Que Deus vê. E Deus está falando para você nessa manhã: tira as suas sandálias. Qual que é o orgulho que tem no nosso coração de dizer: mas eu tenho razão no que eu estou fazendo, eu sou uma vítima. Eu queria fazer diferente, mas eu não tenho culpa. Mas a gente sabe que no final das contas, o que a palavra nos traz lá em Tiago é que a gente é tentado pelas coisas que estão dentro lá do nosso próprio coração mesmo. E quando o pecado nasce, ele tem a minha carinha. Ele não tem a cara de outra pessoa, não. A culpa e a responsabilidade pelo meu pecado é minha e somente minha. E a gente precisa parar de ficar falando: olha, não é porque eu sou muito novo, não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou muito velho, não é porque eu não tive oportunidade, porque eu sou muito pobre, porque eu sou muito rico, porque eu não tenho tempo. Precisamos parar de carregar essas desculpas e obedecer aquilo que Deus tem para nossas vidas, o peso e o pecado. Muitas vezes a gente carrega pesos no nosso coração que não são necessariamente pecados, mas que são coisas que a gente vai carregando, perdas de tempo, distrações que têm impedido a gente de fazer a obra do Senhor, de se dedicar e de descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e eu sou o filho mais novo, somos 2 irmãos, e eu sempre fui menino de condomínio. Lá no Rio de Janeiro a gente chama menino de condomínio, de prédio, apartamento. Sempre fui muito estudioso e eu era, assim, hoje em dia as pessoas, há um glamour em falar que a pessoa, não, aquele jovem ali é nerd e tal, tem uma cultura geek e tal, mas na minha época ser nerd não era legal, era ser discriminado, era ficar de lado, e eu era dessa turma, eu era dos nerds, e só até hoje. Gosto de estudar, gosto de sentar na frente de um livro e gastar muitas horas ali. E por conta disso, eu tive, com a graça de Deus, a oportunidade de passar a primeira vez que fiz vestibular para medicina, enquanto outras pessoas têm tanto
tanta dificuldade e tal, fazem vestibular muitas vezes. E eu passei de primeira e comecei a faculdade de medicina com 17 anos de idade, estudei ali, e quando eu cheguei ali no meio da faculdade de medicina, mais ou menos, são 6 anos, ali no 3º para 4º ano, eu comecei a chegar à conclusão de que não era isso que eu quero. Não é ser médico, não é legal, mas eu continuei e fui arrastando a faculdade, e no último ano da faculdade de medicina, eu descobri que eu era uma pessoa criativa. E aí aquele negócio começou a explodir na minha cabeça. E eu falei, cara, eu preciso colocar isso que Deus me deu e tal, estou no lugar errado. Mas só faltava 1 ano. Era só um internato ali, para pelo menos pegar o diploma. E eu comecei junto com o último ano da faculdade de medicina, uma faculdade de publicidade. E cursei ali, eu cursava durante o dia medicina e à noite eu ia para a faculdade de publicidade. E cursei ali durante 6 meses, o último semestre. Então, eu estava cursando medicina e publicidade. E aí me formei, e quando eu me formei, lembre que eu entrei com 17 anos na faculdade, eu não tinha servido ao Exército ainda, e aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui lá me apresentar na Junta de Serviço Militar, e os oficiais falaram, não, continue na tua faculdade de medicina, porque quando você se formar, você já tem um emprego aqui, você pode vir trabalhar no Exército, você pode servir e tal. Eu falei, poxa, bom negócio, né? Emprego garantido e tal. Acontece que a crise que eu tive com a medicina, ela não estava prevista. E aí, quando eu terminei a faculdade de medicina, nas últimas semanas, o pessoal do Exército vai na faculdade e dá uma palestra, fala, vocês estão se formando, quem não serviu ainda tem que servir e tal. E eu tinha todo o perfil para ir para lugares mais longe. Era novo, tinha 22 anos quando me formei, não era casado, não tinha filho, e aí eu fui, então, designado para ir para a Amazônia. Aí, chegando em Manaus, eles colocaram um mapa lá, na junta de serviço militar lá, e falaram, tem vários lugares aqui para você escolher, e tem Tabatinga, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista, tal. Você pode escolher o que você quiser aí. E eu tinha uma prima na época, assim, de 4º, 5º grau, que eu não conhecia, mas ouvia falar que ela trabalhava em São Gabriel da Cachoeira. Eu falei, coloca aí em São Gabriel da Cachoeira mesmo. Para mim, não conheço nenhum, não faz diferença. E fui para lá e servi 1 ano lá como médico em São Gabriel da Cachoeira. Mas eu não gostava. Primeira vez que eu tinha saído de casa, sofri pra caramba. E teve durante muito tempo que eu carregava no meu coração o peso de ser um médico frustrado. Eu estava ali na marra, obrigado, no serviço militar, obrigatório, no sentido mais amplo e profundo desse significado da palavra obrigatório. Eu não queria servir, eu não queria ser médico, mas eu estava lá e carreguei durante muito tempo isso no meu coração. Mas eu estou aqui, mas eu não gosto de ser médico, eu quero ser publicitário, eu quero dar vazão à minha criatividade e tal. E aquilo, durante muitos anos, foi um peso no meu coração. Até que começou a chegar um período da minha vida que eu falei, Deus, o Senhor é quem sabe. É isso que o Senhor tem para mim. O Senhor me trouxe aqui no campo... e aí, anos depois, chegando no campo missionário, eu comecei a entender. Mas somente quando eu entendi que aquele peso que eu carregava de ser um médico que era um médico frustrado, eu não queria fazer medicina, eu falei, Deus, mas é isso que o Senhor tem para mim? Bora abraçar esse negócio, vamos fazer bem feito. E aí, quando eu falei, Deus, toma aí nas tuas mãos, que a coisa começou a mudar, e Deus redirecionou o nosso ministério, e depois de ter ido para a aldeia e ter morado durante alguns anos, Deus usou a FUNAI para tirar a gente de lá. No começo a gente foi expulso da aldeia, depois de 3 anos, achou que, poxa, e agora a gente, o que vai ser e tal. Mas eu falei, Deus, aquele peso que eu deixei lá atrás, e Deus me colocou como pastor de uma igreja indígena, mas aquele peso ficou para trás, mas eu me lembro que muitos anos eu carreguei aquele negócio assim, mas não é isso que eu quero, mas não é isso que eu quero. Mas quando eu entreguei, falei, Deus, não é o que eu quero, mas é o que tem para hoje, é o que o Senhor colocou para mim. Deixa eu amar isso, deixa eu fazer isso bem feito. E vivi alguns tempos, na época que Carlitos foi lá nos visitar, passou lá em Taraquá, minha atividade principal era como médico, mas somente quando eu larguei, falei, Deus, então é assim? Então, beleza,
E aí o peso foi tirado do meu coração. E depois que a gente entrega, Deus fala assim, tá bom, meu filho. Você já trouxe o seu Isaac aqui, era isso que era a coisa mais difícil? Tá bom, não precisa sacrificar não. E Deus me redirecionou, mas eu conto o restante da história depois. Mas o que eu quero lembrar para os irmãos é, quais são as suas sandálias? O que Deus tem falado para você e quem sabe é um peso grande que você tem trazido no seu coração e na sua vida. Eu gosto de lembrar do lava-pés, porque Jesus, Ele mesmo tira as sandálias dos discípulos e vai lavar os pés deles, porque eles carregavam coisas que vinham pelo caminho. E às vezes é difícil a gente tirar as nossas sandálias, a gente não tem força. É verdade, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos socorre, nos dá condição de trocar das obras da carne para produzir o fruto do Espírito. Deus está pronto para te ajudar e falar, meu filho, minha filha, tira tuas sandálias, tira elas, está te atrapalhando, esse lugar que você está é terra santa. E aí quando a gente tem a graça de Deus, a gente consegue fazer isso, a gente segue em frente. E vamos seguir em frente na nossa meditação nessa manhã, e o último ponto que eu quero trazer para a gente pensar, está no versículo número 10, diz assim a palavra do Senhor, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora, e eu te enviarei. Para a gente descobrir a missão, a vocação de Deus para as nossas vidas, primeiro a gente precisa lembrar que é Deus mesmo quem atrai a gente à presença dEle. Às vezes com coisas convencionais, agradáveis, boas, que queimam o coração de uma forma muito gostosa, mas às vezes Deus usa uma pedagogia que a gente não está acostumado, uma pedagogia que a gente não esperava, mas ainda assim Deus atrai a gente à presença dEle. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que a gente precisa tirar as nossas sandálias. Tem coisa na nossa caminhada que a gente vem trazendo que impede a gente de fazer e de atender a vocação que Deus tem para as nossas vidas. Quais são as suas sandálias? O que Deus tem falado para você nessas semanas, nesses meses? Tem martelado, batido novamente naquela tecla, mas a gente tem insistido em pegar aquele pequeno tesouro, aquele pequeno ídolo e guardar no nosso coração. E em terceiro e último lugar, a palavra de Deus fala, agora venha que eu te enviarei. Em terceiro lugar, abrace a sua missão. Vista a camisa, tenha coragem e fé, ainda que duvidando muitas vezes, tenha coragem e acredite de verdade, não só de ouvir falar, mas abrace a sua missão, aquilo que Deus já tem mostrado para você. Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, e com a graça de Deus, se a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo também, e conforme a gente vai se conhecendo melhor e conhecendo as nossas habilidades, os nossos talentos, Deus ele vai pouco a pouco mostrando para a gente a missão dele. Mas quando a gente se dispõe e se coloca na presença dele, Deus ele olha para a gente e a cada dia ele vai afinando e vai refinando o chamado que ele tem para a gente, a vocação que ele tem para a gente. No meio missionário, a gente costuma falar que o chamado e a missão que Deus tem para a nossa vida é como uma lanterna pequenininha. Ela tem um foco muito curtinho. Muitas vezes, Deus não dá para a gente a condição de olhar lá longe, mas Ele dá condição para você olhar aqui pertinho e falar assim, olha, dá para você caminhar mais 3 passos. Desses 3 passos, Deus vai te mostrar os próximos 3, os próximos 5, e continua confiando e caminhando em fé, que Deus vai continuar te mostrando. Às vezes a gente tem muito medo de dar o primeiro passo, fala assim, mas será que eu vou dar conta? Será que vai ter recurso? Será que vão me apoiar? E a cabeça da gente, o coração é tão invadido por tantos serás e por tantos seis, que a gente prefere ficar no nosso conforto, no nosso medo, e fala assim, não vou dar esse passo à frente, não. Mas Deus está falando, está mostrando os primeiros passos. Já mostrou o talento que você tem, a vocação que você tem, a facilidade que você tem, e não despreze as coisas que você tem facilidade, prazer e alegria
de fazer. Meus irmãos, minha formação inicial é como médico, depois Deus foi me direcionando para trabalhar como pastor ali da igreja, mas a impressão que eu tenho a cada dia na minha vida é que Deus ele vai realmente afinando o chamado dele. E dentro da igreja, Deus tem me falado muito sobre trabalhar com jovens. E como eu gosto de trabalhar com jovens. Como eu gosto de comunicar com eles, como eu gosto de estar com eles, como eu gosto de entrar na cabeça deles e conseguir entender e me comunicar, e é muito legal. E é interessante que às vezes eu fico pensando assim, cara, acho que eu sou meio bobo demais, porque assim, as coisas mudam muito rápidas. As modas acontecem muito rápido assim na vida dos jovens. E eu vou sempre acompanhando essas coisas, falo assim, será que eu não estou perdendo muito tempo com essas coisas? Né? E aí a gente comenta com uma outra pessoa assim, você já sabe o que é isso? A pessoa mais velha, o que é isso? E a gente conversa com o jovem, sei, claro, pastor, sei sim, tal e tal. Ontem eu falei com Carlitos. Carlitos, você sabe o que é aquele aquele negocinho que o pessoal está rodando? Quem sabe o que é isso? É um objetozinho para relaxar. Ele falou, não sei. Cara, é a moda que tem aí. Todo mundo sabe o que é isso. É um brinquedinho, é finger alguma coisa, eu não estou conseguindo lembrar o nome agora. Mas é um brinquedinho para relaxar. É uma rodinha com um rolamento no meio, e você fica rodando e relaxando com aquilo. Cara, isso virou uma moda, assim. Mas eu fico pensando assim, será que eu sou o cara só que gosta de ficar seguindo moda, assim? Mas tem uma coisa que a minha esposa me fala de vez em quando, e André, boa, tem que falar o nome dela primeiro. A minha esposa, ela fala para mim, fala, André, eu te vejo pregando em muitos lugares, e algumas vezes ela tem a oportunidade de me acompanhar, mas ela fala assim para mim, quando eu vejo você falando para jovem, eu te vejo tão vivo, tão vivo. E eu falei assim, minha esposa está falando, eu preciso dar atenção ao que ela está falando. E, de fato, é isso aí. E quando a gente vai abraçando a missão de Deus, Deus vai afunilando, vai falando, vai caminhando. No começo a gente não vai entender tudo, mas com o tempo você vai se especializando e vai ver aonde Deus quer te usar. Deus chamou tanta gente assim e não deu o caminho pronto, inteiro, não. Quando Ele chamou Abraão, Ele falou, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Você não sabe para onde é que é, mas vai, sai da tua terra, da tua parentela. Josué, preste atenção, meu filho, seja corajoso, eu vou estar contigo. Mas ele não falou que ele ia encontrar. E tanta gente ouviu isso. Quando Deus chamou Paulo lá em Atos, no capítulo 9, falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E fala assim, olha, você vai ser um instrumento. Deus não falou inteiro qual seria a missão dele. E Deus também não fala inteiro para a gente. Mesmo Moisés, quando ele ficou sabendo que precisaria e seria aquele que ia conduzir o povo à libertação, Deus não contou a história toda. E Deus não conta, Ele não tem a obrigação de contar. Mas a gente pode ter o privilégio de obedecer e abraçar a missão que Ele tem para nossas vidas. Abraça a sua missão. Às vezes os riscos são grandes, é verdade. Às vezes o medo é gigantesco, imenso. Mas se Deus tem falado no teu coração, se Deus tem dado uma direção para você, seja para bem longe, seja para perto, para o teu vizinho, para o teu trabalho, abraça essa missão, Deus vai te dar condição. Não é simples. Para terminar, eu quero contar mais alguns detalhes sobre aquela viagem de voadeira que o Carlos falou. Quando a gente chegou em São Gabriel da Cachoeira, para morar lá, a gente já foi pensando em morar, a partir de 2010, na aldeia. E eu me lembro que a gente conseguiu comprar uma voadeira, que é ali, aquela canoa de alumínio com motor de popa, motor lá atrás, e a gente viajava, fazia uma viagem de 6 horas até a nossa aldeia, Taraquá Distrito. Era metade do caminho até onde o Carlos foi, e por isso eles pararam lá em casa. E eram 6 horas que, no começo, eu pensava assim, bem, a gente tem que chegar, arrumar nossa bagagem, a alimentação que a gente vai ter nesses meses que a gente vai ficar na aldeia,
roupas e medicamentos e tudo mais para desenvolver o nosso ministério e colocava as coisas embaixo da lona ali. E eu me lembro, e era sempre assim essa mesma rotina, e a última coisa que entrava eram as pessoas. Eu entrava na voadeira, organizava, ela precisa estar equilibrada para estar navegando no rio, e a última coisa que a gente fazia era Marcele e o Samuca embarcar. A gente não tinha a Marisol ainda. E colocava colete, tomava todas as medidas aí de precaução necessárias, mas eu ficava pensando assim, poxa, tá difícil agora 2010, eu fico com o coração muito apertado, dormia mal, porque eu sou novato aqui, com o tempo isso daí vai melhorar. E eu me lembro que a viagem, a gente vai no Rio Negro, realmente a água é muito escura, a gente não consegue ver a mais do que 20, 30 centímetros abaixo da água. Então, assim, a gente navega ali sem saber o que tem embaixo, mas quando o rio está seco, a gente sabe que tem muitas pedras. Aparecem muitas pedras ali. E quando o rio estava cheio, a gente tinha uma viagem mais tranquila. Quando o rio estava bem seco, a gente via bem as pedras, mas quando o rio estava, como a gente chama, em meia água, que ele não está nem muito cheio, nem muito seco, a gente ficava... Era a viagem do período mais tenso que a gente tinha. E eu me lembro que eu sempre falava assim, Deus, eu só faço isso que é pelo Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, por dinheiro nenhum no mundo eu colocaria a minha família dentro dessa voadeira. Mas eu pensava assim, no fundo, eu pensava, não, mas esse medo todo aqui que eu tenho, essa precaução, é porque são as primeiras viagens. Com o tempo a gente vai ver que, né, tranquilo e tal. Meus irmãos, passaram-se 4 anos viajando no Rio Negro, nunca acostumei. Até 2013, quando a gente foi expulso da aldeia, continuava a ser difícil, sofrimento para colocar a minha família ali. Mas eu tinha convicção, e eu tenho convicção até hoje, que Deus nos quer naquele lugar, desenvolvendo aquela atividade, e com a graça dele a gente pôde abraçar essa missão. Tem lutas, dificuldades, mas Deus sustenta mesmo a gente. Creia nisso, abrace a tua missão, vista a camisa que Deus tem falado para você vestir, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Esse é o caminho da gente descobrir qual que é a missão e qual que é a vocação de Deus para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, com esses preciosos filhos do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu chamado, pela Tua salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou Moisés e deu a ele a graça e entregou a ele uma missão para ele realizar. E, Deus, eu sei que o Senhor tem alguma coisa especial e específica para a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. A gente não precisa se comparar com o outro, a gente não precisa querer saber qual que é a missão do outro e achar que a nossa é mais ou menos importante, mas a gente precisa, Pai, entender qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus, talvez muitos aqui já tenham sido atraídos pelo Senhor. O Senhor já tem falado ao coração deles pelas mensagens, pelo dia a dia, pela natureza, por outros irmãos, pelo sofrimento, pela perseguição. Deus, dá-nos graça, Pai, de ter o coração e os ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua voz. Dá-nos graça, Senhor, e força para tirar as nossas sandálias, Senhor, para que a gente não continue a caminhar com coisas que nos atrapalham, com pecados, nem com pesos que nos distraem e que nos levam para longe da vontade do Senhor. E, Deus, eu quero orar também nessa manhã, Pai, para que o Senhor nos dê a graça, Pai, de abraçar com fé e se lançar nos Teus braços, confiando de que o Senhor que nos chamou, que nos deu uma missão, o Senhor vai nos sustentar e nos vai levar em segurança, e ainda que ela pareça muito maior do que nós, a missão sempre é assim, Pai, maior do que a gente, maior do que aquilo que a gente dá conta, mas obrigado porque a gente sabe que o Senhor vai estar com a gente. Dá-nos a Tua graça, nos fortalece e nos ajuda
a te amar, te conhecer e a te servir a cada dia mais. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.